Olá! Como é bom ter você aqui de volta no canal E Agora Quem Conta. Antes de falar quem é esse nosso convidado, peço a você que se inscreva no nosso canal e deixe aqui o seu like. Hoje estamos recebendo o atleta Pedro Paulo Marinho. Ei Pedro, como é bom receber você aqui no canal E Agora Quem Conta. Pedro, vocês vão adorar a história. Um ser humano fantástico, de uma sensibilidade ora poucas vistas aqui nesse canal. Então, com certeza, vocês vão adorar todas as suas histórias. Bom, gente, boa noite. Quem está falando aqui é o Pedro Paulo. É com muito prazer que eu vou contar um pouco da minha história sobre o judô, no judô, a convite do Sensei Leonardo Serra para esse projeto E Agora Quem Conta. Tá bom? Nós participamos de uma live há poucos dias atrás e agora vamos lá, vou contar nesse vídeo um pouquinho da minha trajetória, do que eu penso, do que eu acho, e do que o judô me proporcionou. Então, espero que vocês gostem. Mais uma vez agradecer ao Sensei Léo pela oportunidade de poder participar desse projeto e sempre me coloco à disposição em prol do judô do nosso estado e do judô em geral. Então, eu separei aqui alguns tópicos para a gente poder ir falando numa boa, conversando, trocando um papo com vocês. E vamos lá. Quem é Pedro Paulo? Pedro Paulo Marinho. Eu sou faixa preta de judô, tenho 39 anos, formado em educação física, pós-graduado em treinamento desportivo, trabalho com judô, vivencio o judô há mais de 31 anos, sou faixa preta desde 2001, primeiro dan, e o segundo dan eu vim alcançar em 2017, então sou segundo dan, faixa preta, e ao longo dessa carreira, dessa trajetória do judô, que eu ainda digo que ainda tenho, porque se eu parei hoje de competir, eu ainda continuo trabalhando em prol, eu dou aula de judô, judô infantil, as portas, sempre estão abertas a todos que quiserem ir lá treinar, ajudar e participar dos nossos treinos, depois eu vou estar até divulgando com o Sensei Léo o local, devido a essa pandemia, então a gente hoje está um pouco restrito, mas logo que nós pudermos voltar a essas atividades, eu vou estar passando para vocês e aqueles que quiserem estar participando e conhecendo um pouco do nosso trabalho em loco lá, os treinamentos. Então, como eu falei, eu comecei o judô por volta dos 6 anos de idade e comecei como praticamente todas as crianças começam no judô. A procura do esporte para poder ter mais disciplina, ter um pouco mais de autocontrole, ter um pouco mais de atividade física também, de uma forma lúdica, em grupo, apesar de brincar na rua e tudo mais, mas o judô entrou na minha vida praticamente da mesma forma como que da maioria das crianças entram hoje em dia. Então, eu comecei o judô em Guarapari com o sensei Miguel Ângelo, Miguel Agrise, todo mundo conhece, já foi presidente da federação. E comecei lá, eu mais os meus irmãos, eu por volta de 6 anos de idade, os meus irmãos são um pouco mais velhos do que eu, e a gente começou lá em Guarapari treinando, no primeiro momento, como uma forma só de atividade física, não tinha em mente, lógico, nada de questão competitiva, nada, era mesmo uma atividade física e na maioria das vezes era a procura, olha, faz esse menino cansar bastante, mostra, ele tem que saber o que é disciplina, ele tem que saber se comportar e o judô, como ele preza mesmo, toda essa parte de disciplina, toda essa parte de respeito, ajudou
né, no caso, nesses primeiros objetivos que a gente tinha lá. Né? Então foi bem legal. Eu lembro de muitas partes ainda de criança, eu indo até os treinos, né? Minha mãe levando, ou então meu pai, quando ele podia, né? Ou pelo menos meu pai buscava a gente, minha mãe levava. Mas era sempre bem legal, por quê? Porque ali já foi o primeiro contato com muitas das pessoas que hoje a gente ainda tem, né? Contato, amizade, né? Já cria, né? Uma família. O esporte também propicia isso, né? Você firmar umas amizades, né? De longa data e para a vida toda. Então foi assim. Meu primeiro contato foi em Guarapari, com o CC Miguel Agrise, né? E dali eu fiquei dos 6 anos até pelo menos os 17 anos, quando eu me mudei para Vitória. E aí, né, me mudei para Vitória, acabei me filiando pelo CC Iamate, né, Academia Iamate, e desde então, né, eu continuo treinando com o CC Iamate, mas, né, me considero, como você sempre mesmo fala, né, a base, a minha estrutura, a minha fundação mesmo foi em Guarapari, com o CC Miguel, e o CC Iamate praticamente, né, lapidou, né, aperfeiçoou o que o CC Miguel já tinha colocado, posto, né, determinado como judô para mim, né? Então no primeiro momento foi esse, né? Acho que uma certa apresentação. Eu trabalho com judô há mais de 20 anos, desde o judô infantil, né, até o adulto competitivo, né? Tive a oportunidade de dar aula desde criança, do início, 3, 4 anos de idade, até preparar atletas, né? Ou também formar atletas que hoje, né, figuraram entre as seleções brasileiras ou que compuseram parte da equipe brasileira, ou para campeonatos ou para treinamentos de campo nacionais e internacionais. Então, eu fico grato de ter podido ajudar e ter aprendido nesses meus anos, né? E tenho aprendido muito, né, com tudo que acontece na minha vida. Tá bom? Quando e onde começou o judô para mim, né? Como eu falei, foi Guarapari. No primeiro momento não tinha nenhum cunho competitivo, né? Mas eu fui tomando gosto. À medida que a gente vai treinando, à medida que a gente vai desenvolvendo, à medida que a gente vai graduando, né? O CC Miguel sempre colocou isso pra gente, que a competição seria uma prova, né? Daquilo que a gente vinha treinando. Então, se a gente se esforçasse, se a gente se dedicasse, se a gente aperfeiçoasse a cada dia, né, o que a gente vinha fazendo, a competição nada mais era do que uma prova, né, como na escola, uma prova. Então, a gente começou a tomar gosto por isso. Eu comecei a gostar de também participar das competições. Então, sempre que nós tínhamos oportunidade, a gente viajava tanto para Vitória, Vila Velha, Cachoeiro, Colatina, né? Sempre que nós podíamos participar dessas competições, a gente participava. Então, a partir do momento, se eu não me engano, 8, 9 anos de idade, eu já estava participando dos campeonatos estaduais, né? Participava dos festivais, tudo que pudesse, né? Treinamento, tudo que pudesse vir agregando. Então já começou dali, né? Tomar um pouco mais de direcionamento para mim. Lógico que nessa época, como criança, jogava bola, né? Guarapari, por muitas praias lá, né? Pegava onda, né? Futebol, natação, mas o judô acabou tomando uma direção que pra gente foi mais específica. Então a gente se dedicava mais, a gente procurou, né, se dedicar um pouco mais nesse esporte, que no meu caso eu gostei, né, daquela sensação da competição, né? Então para mim foi muito interessante essa experiência competitiva, né? Nunca, lógico, perder num primeiro momento a gente fica chateado, ninguém gosta de perder, mas eu sempre tomei isso como um ensinamento, me deixava, né, mais forte para que eu pudesse voltar para os treinos, me aperfeiçoar. Como eu falei, se era uma prova, eu não fui bem, eu precisava estudar, precisava me preparar melhor para poder, nas próximas, me sair melhor do que eu tinha ido, né? Então, foi sempre assim que eu tomei as competições para mim. Para mim é uma prova, para mim é um teste, para mim
é colocar tudo aquilo que eu treinei à prova, né, nessas competições, né? E assim tem sido desde então para mim, né? E daí o que eu posso falar? Meu currículo no judô, né? Currículo competitivo, né? Eu tenho, né, vários títulos estaduais, né? Campeonatos estaduais, individuais e por equipe, títulos, né, estaduais absoluto, eu tenho 5 títulos, 2 vice-campeonatos, né? 2 vice-campeonato absoluto, minto, um vice e uma bronze, né? Uma medalha de bronze, né? Mas para mim foi um crescimento também muito legal, né? Ter participado dos campeonatos absolutos. Títulos nacionais, eu venho tendo medalhas em campeonatos estaduais, né? Do pré-juvenil, juvenil, no júnior, no sênior, onde eu pude ter o meu melhor resultado, né? Eu fui vice-campeão brasileiro sênior em São Paulo, né? Foi em 2001, 2002, se não me engano, né? E campeão brasileiro regional, né? Que era servia como seletiva para o Brasileirão, né? Pude me sagrar bicampeão desse torneio, dessa seletiva. Participei de seletivas, né? Seletiva do Mundial Júnior, em que eu consegui passar por uma segunda fase, mas, né, como a gente sabe, é um torneio, é uma seletiva, são sempre os melhores, e aí eu tive o prazer ou o desprazer de enfrentar, né, um rapaz que chegou à final e conseguiu a vaga para disputar o Mundial, Edmilson Guimarães, que era de Edmilson Conceição, um atleta do Rio Grande do Sul, muito forte, né, e que conseguiu, né, a vaga para o Mundial Júnior. Então, assim, lutei, né, me dediquei, me esforcei. Títulos, né, outros títulos, e aí, de repente, não só no judô, né, mas em prol, né, eu falei que eu sou graduado e pós-graduado em Educação Física, e na graduação eu fiz o meu trabalho de conclusão, uma bateria de testes, né, para predizer o condicionamento físico dos atletas e avaliações físicas, né, dos atletas aqui do estado. E após graduação eu fiz uma periodização para atleta de judô, uma periodização clássica de 1 ano, em que o atleta, né, iniciaria um trabalho dele para que ao final desse ciclo ele estivesse apto, né, na melhor forma, na melhor condição física dele, para participar de uma competição chave. Então, são títulos, né, que eu também considero, né, vários cursos, né, cursos de primeiros socorros específico para luta, né, aperfeiçoamento de arbitragem, de regras, né, primeiros socorros, atendimentos em geral, tudo em prol do judô, né, uma vez que a gente nunca pode parar de se aperfeiçoar, a gente tem que estar constantemente, né, buscando conhecimento. Então, assim, pelo menos por enquanto, né, são esses, né, e é o que eu falei, não parei e pretendo continuar seguindo isso daí, né, por bastante tempo, né. Então, o Sensei Léo também me pediu para que eu colocasse algumas histórias, né, e na live mesmo nós batemos um papo, né, bem legal, bem divertido, bem emocionante também. E um pouco das histórias, né? Algumas vão ser engraçadas, outras de repente nem tantas, né? Mas que de certa forma marcaram, né, a minha história, ou pelo menos a formação do que eu sou dentro do judô hoje, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de viajar desde cedo, né, por conta do judô, por conta dessas competições, né, nacionais, representando o estado, né, nessas competições, e nessas viagens a gente sempre tem várias histórias, várias coisas, né, que acontecem, né? Teve uma vez que eu fui para Brasília disputar um campeonato em Brasília, e após essa competição ia ter um treinamento de campo em Brasília, com a seleção brasileira e várias outras, né, equipes internacionais. Eu lembro que veio a equipe da Holanda, né, até o Mark Ruizinga, né, campeão olímpico, estava presente. Vários outros atletas que eu me lembre aqui, da Europa, franceses, né, daqui da região do Rio Grande da região da América do Sul, né, Argentina,
equatorianos, peruanos, né? Nós tivemos vários atletas aqui participando desse treinamento de campo e foi muito interessante. Eu tive a oportunidade de treinar com o Mac Ruzinga, né? No solo, né? Lógico, né? Eu estava começando na categoria sênior e foi uma experiência muito grande, a seleção brasileira completa. Tive a oportunidade de treinar com o Sebastian, né? Um atleta de ponta da seleção brasileira, muito técnico, né? Participei ali de uma semana. Eu lembro que nessa época fui eu e o Francis Ney, nós ficamos alojados no estádio do Mané Garrincha, onde que foi, né? No ginásio, né? Ao lado, coberto, o treinamento em campo, e eram 2 períodos de treino intenso, pelo menos 2h30, 3 de treinamento, e foi muito interessante porque eu e o Francinei, a gente não tinha nem local para ficar e nós ficamos assim, procurando alguém que podia, até que a federação conseguiu conversar, né, com quem estava promovendo esse treinamento, e ela, né, ofereceu, falou, olha, a gente tem um alojamento, e nós ficamos praticamente sozinhos dentro desse alojamento, um alojamento gigante, e chegava à noite parecendo 2 atropelados, mas a gente, né, se recuperava, descansava, procurava, né, se recuperar da melhor forma possível, porque no dia seguinte tinha mais treino, tinha mais aprendizado com todos eles, e foi sim, para mim, um aprendizado que foi praticamente a primeira vez que eu pude ter contato com esses atletas olímpicos, né, atletas que participavam do circuito mundial, até propriamente a equipe, né, a seleção brasileira estava treinando completa, tanto masculino quanto feminino, e foi uma semana muito legal, que me fortaleceu muito para os treinamentos, para o seguinte, né, das minhas competições. Então ali eu também aprendi muita coisa, treinamentos, né, de inverno, né, os cangueicos, né, nós tivemos a oportunidade de participar de um cangueico do Sensei Adelino, né, pela UFES, e foi muito legal, porque nós ali também são momentos bem distintos, que a gente praticamente passa um final de semana só absorvendo conhecimento, treinando, né, tentando levar ao limite o nosso corpo para a gente, quanto mais fortalecer, né, e se preparar para as competições seguintes que viriam, né. Então, assim, são bastante histórias, né, no próprio treinamento, né, de bater papo com os amigos, ou de pelo menos observar as lutas. Uma história bem legal também, né, que foi uma vez que meus pais tentaram reproduzir, fazer uns kimonos, né, como eu falei, hoje nós somos até mais, tem o Marcos Paulo Marinho, né, meu 5º irmão, mas na época nós estávamos, né, eram 3 irmãos treinando, competindo, viajando, né, e era oneroso para o meu pai, para os meus pais, para eles manterem, né, a gente participando das competições. E uma vez meu pai e minha mãe tentaram fazer um kimono, reproduzir um kimono, fizeram lá costuraram, fizeram, né, todo com o melhor das intenções, mas infelizmente na competição, né, que a gente participou, todos os 3 kimonos que minha mãe tinha feito, né, para mim e para os meus irmãos, rasgaram durante as lutas, e aí foi legal que, poxa, os amigos que estavam lá presentes, né, prontamente arrumaram os kimonos para a gente, e a gente pôde sagrar os 3 campeões estaduais, né, mas foi uma tentativa que meu pai teve de tentar ajudar a gente, fazer uma tentativa, né, de deixar um pouco menos pesado para ele, e que, na verdade, né, só mostrou que, né, a gente estava querendo mesmo, meu pai quis mesmo que a gente não deixasse de participar, ou que deixasse de fazer o judô, né? Então isso marcou bastante, né? Acho que foi uma forma da gente entender que o quanto que meu pai fazia, né, o quanto que minha mãe podia ajudar, quanto que a gente passava o dia inteiro, às vezes, nas competições. Minha mãe fazia sanduíche, fazia salgadinho, fazia, né, de tudo para que a gente pudesse ter melhor condição, melhor conforto, pelo menos para participar das competições, né, da melhor forma, enquanto a gente era pequeno, né. Então, realmente marcou. Uma vez também, foi até meio que perigoso, porque meu pai trabalhou a noite inteira, trabalhou praticamente quase 24 horas, né,
de plantão no serviço dele e nós tínhamos competição no dia seguinte. Ele praticamente chegou em casa, pegou a gente, colocou dentro do carro e fomos, né? Fomos para Vitória. Na época a gente morava ainda em Guarapari. E meu pai, na viagem, né, começou a ficar sonolento. E aí ele pedia pra gente, falou, olha, se eu começar a dormir aqui, vocês, por favor, me acordam, né? Não deixe, não. E foi uma aventura, porque meu pai praticamente cochilava durante o trajeto e a gente ficava gritando, pai, acorda! E a gente ficava conversando com ele alto, abria as janelas e tudo. E chegando, né, no DED, né, onde era a competição, né, no ginásio de esportes lá do Deares, meu pai praticamente chegou, abriu o carro, a gente saiu, ele deitou, dormiu e nem viu a competição. Ele dormiu, a gente encontrou com o Sensei Miguel, ele direcionou a gente dali já partiu para a competição e no final acabou, a gente foi lá, pai, ele acordou, o que houve? Falei, acabou, vamos embora. Ganhamos, né, a competição, participamos aí dos 3 meninos, os 3 meninos ganharam e ele praticamente dormiu a viagem inteira lá porque ele estava realmente cansado. E é mais uma prova, né, de que do esforço que era, né, dos nossos pais de manter a gente no judô, fazendo de tudo, né, por a gente gostar e por ele entender que ali era uma forma saudável, né, da gente estar praticando um esporte. Então, são coisas que marcaram mesmo, né, a nossa, pelo menos a minha vida, né, como judoca, esses momentos, né, enquanto a gente tá evoluindo, tá crescendo, né. Outras coisas, né, quais são os meus ídolos, né, no judô? Eu tenho ídolos até hoje, eu tenho ídolos internacionais, eu tenho ídolos nacionais, eu tenho ídolos estaduais, eu tenho amigos que são ídolos, né, que são meus ídolos, que eu admiro, os professores, praticamente muita gente, né, mas não tem como algumas aí fugir da regra, né? Eu gostei muito do Inoue, né, o japonês, Kosei Inoue. Tinha um ultimata, tinha uma luta muito clássica, muito em pé. Ele sim foi uma referência quando eu estava ali me aperfeiçoando, participando de algumas competições, né, já entrando no sênior. Então eu procurava assistir bastante as lutas dele, né, como que ele disputava a pegada. O Aurélio Miguel, né, ninguém pode fugir essa regra, que o Aurélio Miguel foi quem mostrou o judô para o Brasil, né, pelo menos na minha época, na minha adolescência, né? Assisti o Aurélio Miguel e eu peguei ele praticamente ali no ápice da carreira dele, né? Assistindo ele disputando as competições internacionais e até nacionais, algumas seletivas. Então, Inoue, o Aurélio Miguel, aqui, né, no estado, eu sempre me espelhei muito no Sandro Teixeira, né, o Sensei Sandro, como competidor, eu sempre procurava assistir as lutas dele nos campeonatos estaduais, né, os treinamentos, eu sempre buscava treinar muito com o Sensei Sandro, né, na época, para que eu gostava de ver a forma como que ele lutava, o estilo como que ele fazia, né, os golpes, as combinações. Meneghetti também, a Sensei Meneghetti me ensinou muitos golpes, muita forma de segurar no kimono, né, a parte tática, né, do campeonato. Então eu tive, né, muita referência, procurei absorver com todos, né, e amigos, como eu falei, eu tenho amigos que são meus ídolos, o Leonardo Clemente é um, pela persistência, pela disposição, pelo que ele busca, porque ele procura sempre no judô, né, de sempre estar se levando ao limite, de estar puxando quem está lutando com ele ao limite. Então são esses caras, né, são esses atletas, são essas referências no judô, né, assim, competitivo. E outra, né, a admiração, o respeito, o carinho que eu tenho pelo Sensei Miguel Agrise, que foi quem me apresentou o judô, foi quem me fez gostar do judô, né, até meus 17 anos, pelo menos eu estive, né, praticamente todo dia com o Sensei Miguel. Nós treinávamos de segunda a sábado,
Era bem engraçado que quando não treinava judô, a gente ia para a academia do sensei, a gente fazia ginástica, a gente fazia musculação, ou então corria na praia. Final de semana, muita gente, né, às vezes, hoje é mais difícil de enxergar, de ver isso, mas eu falo com alguns alunos meus, também nem acreditam, que a gente ia para a academia no sábado, a gente ficava 2 horas fazendo, eu no caso fazia um golpe só específico, ele ficava pedindo para que eu repetisse o meu Uchimata, faz o Uchimata de novo, faz o Uchimata de novo, faz o Uchimata de novo. E nós ficávamos às vezes 1 hora e meia fazendo, repetindo o mesmo golpe, né? Os outros fazendo os golpes dele, né? Os golpes de preferência. E a gente passava um sábado praticamente a manhã inteira, então a tarde toda fazendo só a parte técnica, aperfeiçoando aquele golpe. E eu falo com os meninos, poxa, nós fazíamos 200, 300, 500, 600, 1000 golpes. E hoje os meninos falam, não tem como, é muito saco, eu não tenho saco para isso. Eu falei, poxa, é assim que a gente aperfeiçoa, não tem outra forma, eu não conheço outra forma de aperfeiçoar se não for praticando. Então, o Sensei Miguel Argrise, né? Eu vou ter sempre um carinho muito grande com o Sensei Miguel, a Lourdes também, né? Que sempre conversávamos bastante, batia um papo com a gente, né? E ajudava a gente nos treinos, nas competições, no dia a dia. Então, Sensei Miguel e Lourdes, né? Vão ter sempre meu respeito. O Sensei Yamate, né? Que abriu as portas dele aqui pra gente, né? Em Vitória, né? E também não posso negar, né? Sensei Yamate mais a Dona Helena, né, o quanto que a gente conversou, o quanto que eles ajudaram. Eu, pelo menos, cheguei com 17 anos, então era uma fase de começar a entender um pouco como homem, como competidor, como algo, né, que pudesse estar agregando, né, na minha vida. Então, assim, e todos, né, eu posso aqui... Na live mesmo eu falei que se eu começar a citar os nomes, pode ser que eu deixe de falar de um dos professores ou de um ou outro amigo que passaram, né? Pela minha história, ou pelo tempo em que a gente conviveu. Mas eu queria mesmo era deixar, né, registrado essa admiração que eu tenho pelo Sensei Miguel, pelo Sensei Yamate, né? Que foram os dois que me apresentou o judô e o outro que me abraçou, que me acolheu quando eu vim para Vitória, né? E por conta disso, eu me graduei faixa preta, eu trabalho com judô, eu consigo, né, manter e ele me ajuda no sustento da minha família. Então, o judô abriu minhas portas, me deu muitas condições de ter hoje o que eu gosto, o que eu sei fazer, o que eu, né, pretendo trabalhar pela minha vida toda, que é com judô, que é esse esporte maravilhoso, que é o que a gente faz. Então é isso. Eu acho que batendo papo, conversando, né, se aparecerem outras oportunidades da gente conversar, da gente poder falar mais sobre o judô, eu vou estar sempre à disposição. Já me prontifiquei para o Sensei Léo, né, qualquer coisa que ele precisar, não só o Sensei Léo, mas como a federação, como a Confederação Brasileira, aquilo que precisar e eu puder ajudar, eu vou ajudar da melhor forma possível, porque é isso que eu gosto de fazer, que é mexer com o judô. Então, fica aqui um pouco da minha trajetória, um pouco da minha história e um abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!